só, mano. Montaram um sistema pavoroso, legalizaram crimes, exploraram os nossos bolsos, usaram, abusaram, privatizaram a terra, deixaram-nos apodrecer no fundo do poço, afundam-nos no desespero, cada vez mais endividam-nos e cobram juros colossais. São donos de tudo, donos dos tribunais, não é alucinação minha, são factos reais. Dirigentes das empresas transcontinentais violam direitos humanos substanciais, promovem a miséria e o desequilíbrio sociais, são desprovidos de pudor e de valores morais. Crianças anémicas perdem a vida, desfalecem devido à privação de comida. Assim procede essa administração assassina nos bairros da África, Ásia e América Latina, onde vive metade da população mundial, os chamados habitats insalubres, lares do mal, onde a angústia consome os habitantes, onde a morte é comum e irrelevante. Dizem que os povos da África são insolventes, incapazes de ter uma economia autossuficiente. São histórias sem pés nem cabeça, longe da lógica ou algo que se pareça. A verdade é que muitos morrem de subalimentação, num sofrimento sem tamanho, sem explicação. Vítimas de violência e exploração, não há solução possível perante tanta destruição. Mundo mofino, nem os deuses imaginaram. Os megalómanos do passado voltaram, bramidos empalidecem o céu azul. Centros poderosos camudeiam o hemisfério sul. É trágico, nem os deuses imaginaram. Os megalómanos de antes voltaram, gritos de revolta obscurecem o céu azul. Poderosos empobrecem o hemisfério sul. Os países pobres trabalham como escravos para financiar os países abastados. Pobres dão a ricos mais do que recebem, pagam 500 vezes mais do que devem. Não é preciso armas para reprimir a longo prazo, agora é muito mais simples, a dívida trata do caso. Rebenta com países de modo tirano, a situação agrava-se de ano para ano. Beneficia credores estrangeiros expressamente e os corruptos nacionais respectivamente. As nações sem receitas, cheias de despesas, vendem ao estrangeiro serviços, minas, empresas. Dão-lhes grandes privilégios fiscais e aumenta o orgulho dos déspotas setentrionais. A maioria dos governos são desgovernados, meros mandatários de banqueiros privados. Aparecem com discursos emocionantes, inflamados, a dizer que são honestos, que só têm trabalhado. Mentem de todas as formas, com a maior das falsidades, realmente impressiona. As leis são cruéis para os esfomeados, foram feitas por endinheirados, servem endinheirados. A vida para mim só faz sentido em comunidade. Não vejo democracia na precariedade. A revolução só acabará quando houver igualdade e quando fluirmos do direito à busca da felicidade. Reivindico a liberdade sem medo de reclamá-la. Falo por todos, a minha pátria é a humanidade. Mundo mofino, nem os deuses imaginaram. Os megalómanos do passado voltaram, bramidos empalidecem o céu azul. Centros poderosos camudeiam o hemisfério sul. É trágico, nem os deuses imaginaram. Os megalómanos de antes voltaram, gritos de revolta obscurecem o céu azul. Poderosos empobrecem o hemisfério sul. Para que serve a legislação se as famílias não têm pão? Para que serve o voto? Para que serve a Constituição? Sem justiça social a república é uma ilusão. Criaram a escassez e as necessidades, porque o preço de um bem depende da sua raridade. Então combatem a abundância, a gratuidade. Não podem dar à concorrência facilidades. É assim que estes senhores fazem trilhões, até recompram na bolsa as suas próprias ações. Enchem os acionistas de cifrões e os administradores de gratificações. A monopolização, a multinacionalização são os pilares da superprodução. É simples, a plutocracia prevalece, nada os sacia, o lucro supérfluo cresce. Afirma-se em promoção dos trabalhadores, sem aumento do poder de compra dos consumidores, sem melhorias na vida dos assalariados, por força da chutagem do capital globalizado. Não é sustentável, deixem-me referir que a Europa apodrece e os Estados Unidos estão a cair. O Fundo Monetário existe para matar economias, bloquear democracias, retirar soberania. A revolução é a saída, enfrentaremos estes monstros sozinhos, mesmo sem definir um caminho. Seremos exemplo para o nosso e para os continentes vizinhos. Acredita nessas palavras em desalinho. Cozinhamos nós nessa cozinha sem padrinhos. Acredita que águas paradas podem mover moinhos, que debaixo do sol nascente colhe-se rosas sem espinhos. Mundo mofino, nem os deuses imaginaram. Os megalómanos do passado voltaram, bramidos empalidecem o céu azul. Centros poderosos camudeiam o hemisfério sul. É trágico,
que nem os deuses imaginaram. Os megalómanos de antes voltaram. Gritos de revolta obscurecem o céu azul. Poderosos empobrecem o hemisfério sul. Mundo mofino, nem os deuses imaginaram. Os megalómanos do passado voltaram. Bramitos empalidecem o céu azul. Centros poderosos camoteiam o hemisfério sul. É trágico, nem os deuses imaginaram. Os megalómanos de antes voltaram. Gritos de revolta obscurecem o céu azul. Poderosos empobrecem o